Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. A semana no Rio de Janeiro começou com enredos de protesto na Marquês de Sapucaí e insegurança nas ruas. Assaltos, arrastões, saque a supermercado. A violência disputou espaço com foliões que lotavam a cidade. Com o governador e o prefeito fora, a população se perguntava se o Rio estava mesmo à deriva. E a resposta veio na sexta-feira. Uma inédita intervenção federal na segurança do Estado e o comando entregue a um general 4 estrelas. A gente abre o Fantástico de hoje com um retrato dos últimos 10 anos de combate ao crime no Rio. Qual o tamanho do desafio que o interventor vai enfrentar? Sexta-feira passada, dia 16 de fevereiro. Na semana do Carnaval, o Brasil fica sabendo oficialmente que, sozinho, o governo do Rio não tem mais condições de lutar contra a violência. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. As estatísticas mostram que, no passado, o Rio já teve mais assassinatos, por exemplo. Mas na era das redes sociais, as cenas de terror se multiplicam. Os bandidos se exibem como se não houvesse lei. Têm armas que antes não tinham, enfrentam uma polícia sucateada, debocham de um governo sem dinheiro e matam qualquer um: bebê, grávida, policial. O interventor general Braga Neto vai comandar a segurança pública do Rio e, para isso, usará as Forças Armadas. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Por lei, as tropas não podem prender se não forem flagrante, porque elas não têm poder de polícia. A intervenção chega depois de 2017 ter batido recordes. Foram 230.450 assaltos, somando-se todos os tipos de roubos. Você vai ver agora o raio-x do que aconteceu na segurança pública do Rio nos últimos 10 anos e o que espera pelo interventor. Primeiro, os policiais. Usando dados de 2016, um relatório do Tribunal de Contas da União, que analisa a gestão da segurança pública em 25 estados, coloca o Rio lá atrás, 21º lugar no item pessoas, os policiais. Eles são colocados em serviço com pouquíssimo tempo de treinamento. E mesmo aqueles que já são profissionais experientes, têm poucas oportunidades de reciclagem. O resultado são policiais com nível de preparação que não é adequado para prestar um bom serviço de segurança pública para o cidadão. Tem uma série de situações que o policial tem que estar bem preparado, bem qualificado para compreender o seu papel social e não cometer falhas. Acontece falha porque ele é mal preparado. As polícias estão em decadência? Estão. Atualmente no Rio de Janeiro, essa decadência é mais sentida em razão da crise econômica que o Estado atravessa. Em 2008, a segurança pública como um todo teve um orçamento de quase 5 bilhões de reais. Em 2015, chegou a quase 10 bilhões. Dinheiro que não impediu o sucateamento das polícias. Armas velhas, falta de munição, viaturas que enguiçam no meio da rua, entendeu? Falta de combustível. O policial, às vezes, ele está em perseguição de um criminoso, a viatura enguiça no meio da rua, esse homem vai perder a vida. E o Estado não é responsabilizado por isso. As UPPs. Em 2008, o Rio acreditou que tudo isso ia mudar. Com o lançamento das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, nas principais favelas do Rio, a proximidade do policial com as comunidades traria um novo tipo de policiamento e de profissional da segurança pública. Mas o tempo mostrou que isso não aconteceu. Elas foram colocadas como respondendo aos batalhões, mudando o desenho original, que justamente apostava numa transformação do conjunto da polícia. Elas perderam a sua autonomia e, portanto, a sua capacidade de inspirar uma transformação para o resto da corporação. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que, em 2008,
o ano da inauguração das UPPs, o Rio teve 46 assassinatos por 100 mil habitantes. Foram baixando até 2015 e, desde então, voltaram a subir. No ano passado, foram 32 mortes por 100 mil habitantes. Esses números já foram bem piores. Em 1994, por exemplo, o índice foi de quase 76 mortes por 100 mil. Para a Organização Mundial da Saúde, o índice aceitável é de 10 por 100 mil. De 2008 a 2014, o Rio ganhou 38 UPPs. O então governador Sérgio Cabral chegou até a prometer uma unidade para cada favela. Para muitos especialistas, um fracasso anunciado. Se nós temos hoje cerca de 1.000 favelas somente na região metropolitana do Rio de Janeiro, de quanto efetivo a Polícia Militar ia precisar para atender esse objetivo? Não tinha como dar certo. A política de confronto. Infelizmente, temos uma tradição de mega operações que resultam em troca de tiros, que colocam as pessoas em risco. E a gente não conseguiu desmontar esse modelo tradicional de segurança pública no Rio. A gente precisa também focar principalmente na área de inteligência e a sua co-irmã, que é a investigação policial. Um dos desafios do general Braga Neto é acessar os esconderijos de um número incalculável de bandidos que se escondem nas favelas e morros do Rio. Pela frente, um emaranhado de becos e ruas sem saída. Lá dentro, o poder armado das facções criminosas e uma vizinhança lotada de inocentes. E se você vai entrar só para trocar tiro, é melhor não entrar. Ou melhor, só entrar quando você tiver condições de ficar, entrar com uma força suficiente para que não haja resistência, que foi o que as UPPs tentaram durante um tempo, e ficar para evitar, então, esse domínio territorial. Esse domínio territorial dispõe de granadas, bombas e, principalmente, fuzis. Nos últimos 4 anos, o número de fuzis apreendidos vem aumentando. Em 2014, foram 279 e, no ano passado, 499. Mas a ostentação continua e, nos aplicativos e redes sociais, acaba virando um domínio virtual dos bandidos sobre as forças da lei. Este vídeo foi gravado por um bandido numa favela no ano passado. Parece tudo normal. Nem a polícia para o carro, nem o bandido se esconde. Que aquilo ali não é uma exceção. Eles terem que passar sob mira de fuzis. E a Polícia Militar não merece isso. Ela não merece essa desmoralização. Nesse confronto desigual, 22 policiais militares morreram em serviço em 2008. Em 2011, o número caiu para 7. Mas em 2016, o número saltou para 38. No ano passado, foram 31. Não por bandidos avulsos, mas por integrantes do maior dos problemas do Rio, as facções e milícias. O Rio tem 3 facções e um número ainda não estimado de milícias. Também não se sabe quantos bandidos fazem parte dessas gangues. As milícias surgiram na década de 80 para matar traficantes e ladrões nas favelas. Passaram a explorar populações inteiras, extorquindo dinheiro de comerciantes e moradores. E explorando serviços como o de vans, tudo na clandestinidade, claro. Os traficantes gostaram desse modelo de negócios. Hoje a milícia está fazendo tudo que o tráfico está fazendo. E vice-versa. O tráfico, por exemplo, ele também passou a explorar a questão de gatunete, de gás, de mototáxi, de extorsão a comerciante, para não falar nos problemas que a gente tem na milícia, relativos à inserção dentro das milícias de ex-integrantes das forças de segurança. Se, de fato, há uma intenção de combater a corrupção dentro das polícias, tem que começar por combater as milícias, que hoje em dia dominam amplos setores do município do Rio e de outros municípios também do estado do Rio. Mais um crime que é notícia todo dia: a corrupção. Junho do ano passado, uma mega operação sai em busca de 96 policiais militares e 70 traficantes em São Gonçalo, na região metropolitana.
Os PMs cobravam propinas de traficantes. Isso rendia R$1 milhão por mês. Entre 2012 e 2016, a PM expulsou 730 policiais. A Polícia Civil, 120 agentes. A corrupção está embrenhada no Estado de forma sistêmica, e não só no Estado do Rio, né? A gente vê os exemplos nas mais altas esferas da República. Mas a corrupção dentro das polícias significa que você tem parte da polícia que trabalha contra e a favor do crime simultaneamente. Ontem, ao lado do presidente Michel Temer, o general Braga Neto participou da primeira reunião de trabalho no Rio. Estavam presentes o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella. A intervenção na segurança pública vai durar 10 meses, até o fim deste ano. A intervenção federal, ainda mais uma intervenção militar, acho que responde a outras lógicas, e não a uma lógica de segurança. Eu acho que responde a uma lógica política. Essa solução ela não vem a curto prazo. Temos um caos, uma crise aguda, temos a intervenção federal, que, a meu ver, é positiva sim, é positiva porque algo tem que ser feito. Uma resposta precisa ser dada. Porque ou se dava essa resposta, ou o que mais faltaria acontecer.